Quarta-feira, o Erivaldo trouxe aqui uma palavra sobre ter ouvidos para ouvir a voz de Deus. Porque Deus ainda, Ele fala com o seu povo. Deus ainda se revela para nós, irmão. Deus ainda tem interesse de ser seu amigo. Agora, temos que saber se você também tem interesse de ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus é estar disposto a ouvi-lo. Ser amigo de Deus é estar disposto a obedecê-lo. Ser amigo de Deus, queridos, vai muito mais além de uma simples vida religiosa. Servir a Deus de todo o coração está além, muito além, de praticar alguns dogmas, algumas tarefas, mas está muito relacionado em ouvir e obedecer. Nós estamos diante de um texto onde relata a história de um jovem. E esse jovem, esse menino, a Bíblia diz que ele ministrava ao Senhor. Ou seja, ele servia ao Senhor diante de Eli. Ou seja, ele tinha alguém que supervisionava as suas tarefas. Quem era Eli? Eli era um sacerdote. Era alguém que tinha conhecimento na prática de quem era Deus. Da presença de Deus ele conhecia mais do que Samuel. Da voz de Deus ele sabia mais do que Samuel. Eli já era um homem velho, como diz a Escritura. Ele tinha a experiência, ele tinha o conhecimento, o experimento, ele sabia realizar todas as tarefas rotineiras do templo. Ele sabia como fazer um sacrifício para a expiação. Ele sabia como fazer uma oferenda para a oblação. Ele sabia como preparar o altar. Ele tinha toda a habilidade para administrar os utensílios sagrados do templo. Mas a Bíblia vai dizer que naqueles dias não havia nenhuma visão aberta. Veja, por mais que as coisas, Erivaldo, estivessem sendo feitas de acordo com como mandava o protocolo, por mais que existisse um esforço humano para realizar todas as funções do templo, manter a lâmpada acesa, manter o altar do sacrifício limpo, sem nenhuma cinza, por mais que tudo estivesse sendo feito religiosamente correto, não havia mais visões abertas. O que era uma visão aberta? Era uma forma extraordinária de manifestação. A visão aberta era quando Deus resolvia surpreender, se manifestar. Eu vou dar um exemplo. Quando nós vemos a história um pouco tempo atrás, ou anos atrás, nós vamos ver que no tempo do profeta Elias e de Eliseu, a palavra de Deus era constante. A palavra de Deus era constante. As visões eram constantes. Eu me lembro do episódio em que Eliseu está orando e o Senhor abre os olhos do seu servo Geazi e ele enxerga carruagens e cavaleiros, um exército inumerável de anjos, uma manifestação, uma revelação, visão de olhos abertos, o sobrenatural. Quando nós falamos de sobrenatural, irmãos, entenda,
Estamos falando de algo que está além do ordinário, além do comum, além das coisas que eu e você já fazemos. O que é ordinário? É você vir para o culto na sexta-feira, ouvir uma palavra legal, boa, voltar para sua casa, terminar o feriado, voltar às suas atividades seculares, o seu trabalho, a sua escola, a sua faculdade, e nada mudar. Mas quando falamos de extraordinário, é quando Deus resolve invadir o teu ordinário e confundir a sua realidade. Nesses últimos dias, Deus está nos chamando para sair do normal. Quem pode dizer amém? Tem momentos que a nossa vida está muito ordinária, muito no automático, muito na religiosidade. E chega um momento em que Deus resolve mexer com a nossa estrutura. Deus às vezes Ele resolve mexer, chacoalhar, botar em movimento, aleluia, porque tem vezes que você e eu paramos tanto, nos acomodamos tanto, ficamos tanto numa posição só, que começa a surgir dores, começa a surgir desconforto, os ossos começam a ficar fracos, os músculos começam a ficar fracos, vai vir o vento, e quando o vento vier, você não vai conseguir ficar de pé, porque você está tanto tempo parado, que não tem mais força no seu físico. Da mesma forma é o espiritual. Quanto mais o crente fica no ordinário, nas coisas comuns, no dia a dia, e não está mais envolvido aqui no plano de cima, no extraordinário, no sobrenatural, mais ele está disponível e aberto para ser atacado e destruído. Mas nessa noite eu quero pregar para você que está desejoso de ter uma vida extraordinária, sobrenatural, na presença de Deus. Se existem pessoas que querem isso aqui essa noite, por favor, dê um glória para Jesus mais alto que você puder. Samuel estava fazendo as suas obrigações. E sabe qual era uma das obrigações de Samuel? Ele tinha uma função muito importante. Ele tinha que manter a lâmpada do templo acesa constantemente. Quem está comigo, diga glória a Deus. Olhe para cá. Você tem que entender algo precioso aqui nesse texto. Samuel, ele sabia como fazer, ele sabia como exercer suas funções. A Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, ou seja, já no finalzinho do dia, na tarde, da tarde para a noite, a Bíblia vai dizer que havia uma função para Samuel. Ele tinha que ir até o menorá, que é a lâmpada de Deus no templo. E ele tinha que trocar o azeite. Ele tinha que fazer algo que era da obrigação dele fazer. Manter a lâmpada acesa. Mas sabe o que é interessante? É que ele não fazia sem a supervisão de Eli. Eli tinha que fazer. Mas a Bíblia vai dizer que Eli estava num estado terminal da sua comunhão e do seu sacerdócio. Porque a Bíblia diz que ele estava deitado. A posição de estar deitado revela fraqueza. Ele estava em uma situação onde o seu corpo já não era o mesmo. Ele já tinha feito muitas repetidas vezes aquela mesma coisa. Chegava a hora de limpar o menorá, ele limpava. Chegava a hora de preparar o sacrifício, ele preparava.
Mas no decorrer dos anos, ele foi perdendo a paixão, ele foi perdendo a devoção, ele foi perdendo a entrega e a rendição a Deus. Ele entrou no automático. E a Bíblia diz que Eli, os olhos dele começaram a ficar tão turvos, que não conseguia mais enxergar. E logo a gente entende que era Samuel que tinha que auxiliar nessas funções. Até o dia, no versículo 3, que a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel. E ele respondeu: aqui estou eu. Oh, glória. Oh, aleluia. Isso aqui não estava na agenda de Eli. Isso aqui não estava no script de Eli. Eli não tinha mais essa experiência. Eli não sabia mais o que era esse chamado pessoal que tira o homem do ordinário e traz ele para o extraordinário. Ele só sabia como dirigir um culto bem dirigido. Ele sabia como preparar uma mensagem bem preparada. Ele sabia como montar uma equipe ótima de evangelismo. Ele sabia muito bem como coordenar, liderar um grupo de jovens. Ele tinha todo o conhecimento e a experiência para fazer qualquer função dentro do templo. Mas o que Eli, melhor dizendo, não tinha mais, era ouvidos para ouvir e olhos para ver. São duas coisas que precisamos ter se queremos exercer o nosso sacerdócio diante de Deus: olhos para ver e ouvidos para ouvir. O que é o sacerdócio do homem? É você saber que desde o dia que Jesus morreu na cruz, você agora tem livre acesso a uma presença, a um poder, a uma manifestação que era exclusiva do sumo sacerdote e dos sacerdotes, dos profetas e dos reis. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, aleluia, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto até abaixo. E todos os homens e mulheres, jovens e crianças que creem no Senhor, agora podem entrar com fé, com a consciência limpa, com o coração puro na presença de Deus. Não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais necessidade de rituais. É apenas duas coisas que Deus quer: olhos para ver e ouvidos para ouvir. A Bíblia diz que Eli não tinha mais olhos para ver, ele estava ficando com a sua visão turva. O que é uma visão turva? É uma visão embaçada, não há clareza. Parece que é, mas não sei se é. Parece que tem, mas não sei se tem. Oh, glória! Tem muita gente que está com a visão turva. Isso é sintoma de um sacerdócio que não está sendo exercido de forma correta. Quando você não consegue ter clareza sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, quando você não entende as coisas que estão acontecendo no espiritual, isso está revelando claramente que você já deixou há muito tempo de ter uma vida de intimidade com o Senhor. E isso te coloca, me coloca em um lugar perigoso, porque se você não sabe o que está acontecendo, você é vulnerável. Eli não sabia, não entendia o que estava acontecendo com seus filhos. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, eles estavam ministrando ao Senhor de maneira totalmente equivocada.
Eles estavam fazendo da forma deles, do jeito deles, quando dava, quando queria. Mas nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: se você verdadeiramente quer ser um sacerdote real na presença de Deus, você deve entender uma coisa: que não é do seu jeito, quando você quer, na hora que você quer, do jeito que você entende que é do jeito que a Bíblia diz, que a Bíblia ensina, que a Bíblia mostra. Você precisa fazer da maneira de Deus. Não é da sua maneira, não é da minha maneira. Existe uma forma, irmão, e a Bíblia ensina. Existe uma forma. Não, eu acho que se eu fizer dessa maneira e daquela outra maneira, eu acho que vai dar certo. Não, olhe para a palavra. Olhe para a palavra de Deus. Pergunte para Deus diante da sua palavra: Deus, o que a tua palavra diz sobre essa decisão que eu estou querendo tomar? Não é o que o meu amigo fulano de tal falou, não é o que a Beltrana falou, é o que o Senhor falou. Eu quero ter ouvidos para ouvir o teu conselho, a tua direção. Deus está dizendo nessa noite: tem muitos aqui que estão com os ouvidos turvos, não estão entendendo o que eu estou falando. Alamanto Corabá. Servir a Deus, irmão, é ter uma total dependência de Deus. Ei, escute. Enquanto você tentar conseguir dando o seu jeitinho, né? Dando o seu jeitinho crentez, a sua formulazinha mágica, enquanto a sua fonte de renovo não for a palavra de Deus, enquanto a sua fonte de restauração não for a palavra de Deus, irmão, porque não existe terapia, psicologia, medicina que esteja acima da palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus a fonte da cura, não há cura. Se não for a palavra de Deus a fonte da libertação, não há libertação. Se não for a palavra de Deus a fonte do avivamento, não há avivamento. Não, eu vou deixar isso daqui porque eu sei que se eu fizer dessa maneira eu consigo deixar. Tem pessoas aqui que há muito tempo lutam com coisas que até hoje não venceu, que até hoje não conseguiu se libertar. Deus está te perguntando: até quando tu vai lutar com as tuas forças? Até quando tu vai lutar com as tuas mãos, com os teus músculos físicos? A Bíblia diz que na nossa carne não existe bem nenhum, na nossa carne não existe nenhuma forma de bem, só algo de bom em nós, que é Cristo. Tudo que há de mal é nós mesmos. Por isso que eu e você precisamos entrar dentro da presença e não sair mais. Quando a lâmpada quiser se apagar, você vai lá e começa a acendê-la de novo. Se o pavio quiser se apagar, você vai lá e começa a soprar ele de novo. Porque nós não podemos deixar a sensibilidade acabar. Levante a sua mão e declare nessa noite: eu não vou parar. Eu vou continuar me movimentando para que os meus olhos continuem vivos, para que os meus ouvidos continuem abertos, e para que eu possa um dia entrar pelos portões celestiais e o sumo sacerdote me ver e dizer: servo bom e fiel, entra, vem. Você fez o que tinha que ser feito. Você dependeu de mim em toda hora, em todo momento. Você não confiou na sua
sabedoria, você não se apoiou na sua experiência. Por isso agora as portas dos céus estão abertas para ti. Nada pode te impedir de entrar. Entra para o gozo do teu Senhor. Deixa eu ver se tem alguém aqui que não vai ficar nessa terra, que está aguardando o tocar da última trombeta. Se você quer subir, você precisa ter ouvidos para ouvir o toque da última trombeta. Alaminaraia Elemácia. O Senhor está falando aqui no meu espírito. Tem pessoas aqui que estão deitadas sobre um leito de enfermidade espiritual. A sensibilidade está morrendo. Satanás está trabalhando e aos pouquinhos ele está conseguindo minar a tua fé. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: antes que a lâmpada de Deus se apague, Ele vai falar, Ele vai te chamar pelo teu nome aqui nessa noite e vai colocar em contradição tudo aquilo que o diabo já falou ao teu respeito. O diabo diz: desiste, servir a Deus não é para ti, ser crente não é para ti. Mas nessa noite Deus está dizendo em alto e bom som: eu te chamei para estar e permanecer na minha presença, na minha presença, na minha presença. Quantos querem permanecer na presença? Começa a fazer barulho de glória aqui nessa noite. Levanta a mão, estende o coração, abre a boca, declara vida aqui nesse ambiente. Diga: Senhor, eu não aceito o diabo destruir a minha vida. Eu vou reagir, eu vou me levantar. Deus, Ele quer te levantar nessa noite, querido. Eu sinto Ele aqui se movimentando sobre este lugar. Eu vejo o Senhor aqui nesse lugar chamando pessoas pelo nome, pelo nome. Procure nessa noite ouvir a voz de Deus te chamando. Elebanassi, Camanturie, Elebanossi, Canturia. Ei, querido, eu vim profetizar aqui nessa noite: você não vai morrer, você não vai parar. Os teus olhos podem até estar quase se apagando, mas Deus está dizendo: eu tenho um colírio para colocar nesses olhos turvos. Eu tenho um colírio para colocar nesses olhos que estão quase se fechando. Abre a tua boca para receber nessa noite. Fica de pé aqui comigo. Fica de pé com autoridade, irmão. Fica de pé como alguém que não quer parar.